melhor horário para dormir e acordar? Será que existe? Olá, 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 seja muito bem-vinda ao 56º episódio do IUCast. Ficamos aí de férias um tempinho, mas agora tô de volta. Prometi que voltaria em fevereiro e tô aqui, última semana de fevereiro, mas tô aqui voltando pós-carnaval, pós todo o início de ano que eu trabalhei muito, fiz várias mudanças, coloquei vários projetos em prática, coloquei um projeto de detox em prática e também já coloquei vários novos projetos em andamento, então por isso que eu acabei não aparecendo por aqui antes, mas agora estou aqui para vocês novamente com os nossos episódios quinzenais, né? Lembrando que todo episódio sai nos sábados, às 9 horas da manhã, então é um sábado sim, um sábado não, então são 2 episódios por mês. Sem delongas, vamos começar a falar sobre esse assunto, que às vezes é um pouco polêmico, tem bastante discussão a respeito, mas eu vou trazer a minha visão, a visão do Ayurveda, o que eu estudo, para que você, claro, analise e veja o que faz sentido para você e o que não faz. Para começo de conversa, o Ayurveda menciona, nos seus livros clássicos, ensina pra gente há 5.000 anos, que teoricamente existe sim uma hora certa para acordar e para dormir, mas principalmente ele fala da hora de acordar. E essa hora seria o horário que ele chama de Brahma Muhurta. O que é o Brahma Muhurta? O Brahma Muhurta nada mais é do que um período ali de 1h e 48 minutos antes do sol nascer. A gente não pega assim, hoje em dia, né? A gente não analisa isso como tem que ser 1h e 48 minutos, bonitinho, não. Mas 1h pelo menos, né? Antes do sol começar a nascer. Nesse horário, o Ayurveda ensina que é um horário em que todos os doshas estão em harmonia na natureza, ou seja, todos os elementos do nosso corpo, da natureza, os elementos que formam o mundo, que são o quê? Éter, ar, fogo, água e terra, os 5 grandes elementos da natureza, todos eles estão em perfeita harmonia no universo. Ele chama inclusive de hora do Criador, né? Isso que Brahma Muhurta quer dizer, hora do Criador. Então é essa hora em que tudo está em perfeita harmonia. Então, para o Ayurveda é um momento em que, assim como na natureza tudo está em harmonia, em nós também. Então, é um momento... Ai, tô colocando a mão aqui no microfone e talvez interrompa um pouco o som. Tô aprendendo a lidar com ele aqui. Mas, então, ele fala que esse horário é um horário auspicioso para que nós façamos atividades mentais, porque assim como a natureza, nós estamos com a mente clara, com a mente em equilíbrio, em harmonia, sem distrações, influências negativas. Então, é um momento muito auspicioso. O que significa auspicioso? É um momento bom, um momento ideal, um momento adequado para que nós façamos atividades mentais no sentido de meditação, orações, conexão com nós mesmos, conexão com a natureza e também atividades de estudo, por exemplo. É um bom momento para a gente estudar coisas mais intelectuais, mais profundas, que requerem um pouco mais de atenção, um pouco mais de criatividade, digamos assim, de interpretação. Tudo isso, né, que a gente usa muito a mente, esse horário de Brahma Muhurta seria um horário muito adequado, muito auspicioso para fazer isso, justamente por ter essa harmonia de todos os elementos da natureza, né, acontecendo ali, deixando tudo muito mais tranquilo. E a gente pode pensar também hoje, na modernidade, que realmente é um momento auspicioso para isso, mas principalmente por quê, no nosso caso hoje? Porque é um momento que geralmente a cidade está dormindo, a gente não tem muito barulho de carro, né, barulho de trânsito, de pessoas, de bateção, quem mora em apartamento, geralmente as pessoas estão dormindo, é raro pessoas que acordam muito cedo, então a gente acaba tendo uma certa tranquilidade realmente para fazer essas atividades, então hoje isso faz mais sentido ainda, eu acho. E aí quando a gente tá falando desse horário, então, né, 1h mais ou menos antes do sol nascer, a gente tem que sempre avaliar que esse horário ele vai mudar muito de lugar para lugar, principalmente de país para país. Então depende muito de qual horário que o sol nasce de onde você mora. Eu, por exemplo, quando eu morava na Bahia, o sol nascia sempre lá para 5h30 da manhã. Então, o Brahma Muhurta seria 4h30 da manhã. Então é bem cedinho. Quando eu vim pra cá, pra Argentina, né, quem não sabe, eu moro em Buenos Aires, isso mudou. Eu cheguei no inverno, quase no inverno, né, tava fazendo a transição de estação e aqui já começava, né, o dia começava lá o sol começava a nascer, né, lá para 6h45, quase 7 horas da manhã. Então, o Brahma Muhurta era bem mais tarde. Então, se eu acordasse 6 horas da manhã, eu tava em Brahma Muhurta, numa boa, não precisava acordar tão cedo. Então,
tem toda essa mudança, tem mudança aqui, por exemplo, tem essas mudanças de estação para estação, muda o horário de nascer do sol, diferente da Bahia, que era praticamente sempre o mesmo horário, mudava muito pouco. Então a gente precisa sempre avaliar isso. Lembra que é o período de mais ou menos 1 hora antes do sol nascer. Não é um horário específico. Tem gente que às vezes me pergunta, Yara, eu tenho que acordar 5 horas da manhã? Se você quer acordar em Brahma Muhurta, você tem que acordar, né, fazer a continha daquela 1 hora mais ou menos antes do sol nascer. Então você precisa saber qual que é o horário do sol nascer. É só googlar, colocar o nome da tua cidade, né, do local que você tá, e colocar no Google nascer do sol e vai aparecer. Se você tiver aquele negócio de clima-tempo, né, no celular, aquela... eu não sei como é que chama aquele aplicativo do celular, né, que mostra o tempo. Cada um tem um nome, né, depende do celular. Mas ele também vai te falar quando que o sol nasce. Tá bom você ficar de olho nisso se você quiser usufruir disso, se você quiser fazer o teste de acordar nesse horário de Brahma Muhurta. Mas aí, eu gosto de falar de uma coisa bem importante, que também é uma dúvida que muitas pessoas têm, e eu acho de extrema necessidade que você fique ciente disso. Muito mais importante do que o horário que você vai acordar é como você vai dormir e a quantidade de tempo que você vai dormir. Porque sabemos que nós adultos precisamos de 7 a 8 horas de sono para que a gente consiga, né, fazer todo o processo de metabolização noturna, todo o processo de limpeza, de equilíbrio de hormônio, de renovação celular. O nosso corpo ele tem um tempo para fazer isso, então a gente precisa dormir de 7 a 8 horas. Poucas pessoas conseguem dormir 6 horas e ficarem bem, né, na idade adulta. Isso muda muito de idade para idade, tá? Tô falando de idade adulta. Então, na idade adulta, a gente precisa observar esse horário de 7 a 8 horas. Então, não adianta nada você querer acordar em Brahma Muhurta e o teu Brahma Muhurta ser, por exemplo, 5 horas da manhã, se você vai dormir meia-noite, se você vai dormir 11 horas da noite. Não vai funcionar. Pelo menos às 10 horas da noite você tem que estar dormindo. E, de novo, presta atenção no que eu falei, tem que estar dormindo. E não é ir para a cama às 10 horas. Mas ir para a cama entre, né, umas 9h20, 9h30 no máximo, para que 10 horas você esteja dormindo. Para que assim você consiga dormir pelo menos 7 horas. Não adianta você tentar fazer isso. Se você tentar fazer isso sem adequar o teu horário de dormir, não vai funcionar. Então aí sim, falamos de um horário certo de dormir. Qual que seria o horário certo de dormir nesse caso? O horário que te permita dormir entre 7 e 8 horas, tá bom? Então isso é muito mais importante do que realmente você acordar em Brahma Muhurta. Então, se você acordar em Brahma Muhurta e você tiver dormido 4 horas, você não vai estar sendo saudável, você não vai aproveitar toda essa coisa que a Ayurveda fala de você ter com a mente clara, tranquila, não vai acontecer, porque na verdade você vai estar o quê? Produzindo melatonina ainda, você não vai conseguir pensar direito, então não vai funcionar, tá? Então é muito importante isso. E importante que você durma bem também, né? Aquela pessoa que fica acordando várias vezes à noite, que não consegue dormir, que tem um monte de interferência no sono, primeiro você precisa regularizar isso, depois você pensa em acordar em Brahma Muhurta. Então não foque, gente, nisso de Brahma Muhurta, de acordar antes do sol nascer. Foque em dormir bem e dormir 7 a 8 horas. Depois, quando você estiver conseguindo fazer isso e ao mesmo tempo acordar em Brahma Muhurta, maravilha, né? Eu falo de outra coisa também que eu acho muito interessante, de por que eu gosto de acordar em Brahma Muhurta. Porque eu tenho uma paixão, uma verdadeira paixão por ver o sol nascer. Paixão. Acho lindo o sol se pôr também, mas eu amo ver o sol nascer, gente. Então, eu faço questão de acordar cedo para que eu possa ver esse espetáculo. Para mim, realmente é um espetáculo da natureza. E eu acho que o meu dia fica muito melhor quando eu assisto. Então, eu prefiro isso. Para mim, eu não consigo conceber a pessoa que acorda depois que o sol já nasceu e não tem essa possibilidade de ver essa coisa maravilhosa da natureza. Então, também faz parte, né? Se você gosta, se você também aprecia esse espetáculo, é gostoso, porque é o momento que a gente tem de apreciar uma arte, né? Aquela sensação boa de apreciar uma obra de arte, praticamente. E pra mim, não tem obra de arte mais linda do que essa. Mas aí, voltando então à questão das horas de dormir, do horário certo, o horário não certo, enfim. A gente precisa pensar também, tirando agora, né? Tirando não, mas já superamos a história do Brahma Muhurta. A gente tem que pensar também em uma coisa muito importante que se fala muito hoje, que já se falava há 5.000 anos lá no Ayurveda, mas que agora tem nome, né? Então agora a ciência moderna também traz essa visão pra gente, só que com um nome, que é ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo da natureza, né? A natureza tem um ciclo de horário em que a lua tá lá, né, no escuro, aparecendo pra gente, é o horário da gente se recolher, da gente dormir, e tem o horário que o sol tá lá bonitão pra gente, que é o horário da gente trabalhar, viver, produzir, sermos úteis, né, e por aí vai. E a gente tem uma série de hormônios no nosso corpo
que funcionam de acordo com esses horários da natureza, que é o ciclo circadiano. E que a gente também precisa respeitar isso para que a gente consiga ter uma saúde perfeita. Então, antes, de novo, de pensar em Brahma Muhurta, pensa também nessa questão dos hormônios. Por que é tão importante a gente acordar quando tem sol e dormir quando está noite? Tem gente que gosta de trocar o dia pela noite, que fica trabalhando, né, durante a madrugada e depois vai dormir 3, 4 horas da manhã e acorda 10, 11 horas da manhã. Essa pessoa está bagunçando o ciclo circadiano, não está respeitando o ciclo da natureza. E isso vai sim influenciar na saúde por causa desses hormônios que se regulam de acordo com a natureza. A claridade do amanhecer, quando a gente acorda e a gente abre a janela e a gente vê uma claridade, isso estimula a produção de cortisol. Então, por esse motivo, é muito importante que a gente, pela manhã, quando o sol nascer, você não precisa acordar, né? Lembra? Olhando pelo olhar da Ayurveda, você acorda antes. Mas aí você vai estar nesse momento de tranquilidade. Quando o sol começar a nascer, abra a janela e se exponha a esse sol. Por quê? Porque essa claridade do sol, o seu olhar em contato com essa claridade do sol, vai fazer com que o seu corpo entenda que é dia e que ele produza cortisol. Ele para a produção de melatonina e começa a produção de cortisol. Se você ficar no escuro, por exemplo, você ficar num ambiente escuro enquanto tem sol lá fora, você provavelmente vai continuar produzindo melatonina ao invés de produzir cortisol, porque o teu cérebro ele precisa desse aviso de que é dia. A gente tem hoje as luzes artificiais que acabam fazendo esse trabalho, mas eu particularmente acho de extrema importância, e existem estudos que hoje falam sobre isso, né, da extrema importância de você ter contato com a luz realmente do sol, mostrar para o seu cérebro que é dia olhando para o sol, tá? Então faça esse exercício para que você consiga produzir bem esses hormônios. E aí lembrando que sim, tem a ver com os horários também, claro que o teu corpo ele é o reloginho biológico, né? Quando você acostuma ele a acordar nos horários certos, ele já vai começar a entender que ele tem que produzir cortisol, mas essa exposição é sim de extrema importância. E por que é de extrema importância você ter esse cortisol funcionando direitinho? Porque o cortisol é o hormônio que faz a gente ir para a vida. Em boas quantidades, quantidade adequada, é o que nos permite fazer as nossas atividades, é o que nos permite ter uma boa digestão. Então o cortisol, em boa quantidade, ele vai acionar a tua digestão, porque o teu corpo entende que é momento de nutrir. Ele vai acionar, né, todo o teu sistema para que você consiga fazer atividades estressantes, atividades que requerem força mental, força física, disposição mesmo, né? Tudo isso é o cortisol que vai te trazer. Claro que tem outros hormônios envolvidos, mas o cortisol ele é o principal. E aí, o oposto dele é quem? A melatonina. Então, quando o cortisol está ativo no nosso corpo, é o momento que a gente tem mais atividade, né? Vai ter mais atividade. E quando a melatonina começar a ser produzida no escuro, à noite, sem interferência de luzes, né? Um monte de luz que a gente deixa ligado o tempo inteiro. Quando a gente tem esse monte de luz ligado, o nosso corpo não entende que é noite e ele não produz melatonina. Então, essa relação, né, que a gente tem com o escuro vai fazer com que a melatonina seja produzida porque o cérebro entende que é momento de descansar. Então, por isso que sim, existe essa relação da natureza com o nosso corpo. Então, quando é dia, nós produzimos cortisol, quando é noite, nós produzimos melatonina. E aí, respeitar esse ciclo circadiano é muito importante. Então, trocar a noite pelo dia não é uma boa. Quando você faz essa desregulação de hormônio, é muito difícil do seu corpo conseguir descansar da forma correta. E aí tem outras questões muito importantes que eu quero que você entenda também. O nosso pico de cortisol, pensando numa pessoa alinhada ao ciclo circadiano, acontece no horário do almoço. Ali por volta de 11 horas e 1 hora da tarde, né? Aquele período ali do meio-dia que a gente está acostumado a almoçar. Então tem tudo a ver, né, esse costume que nós temos de almoçar no meio-dia, porque realmente é um horário em que a gente tem um pico de cortisol. E esse pico de cortisol faz o quê? Aumenta bastante a nossa digestão. Então é o momento que o Ayurveda fala pra gente que é o momento que a gente deveria se alimentar melhor, em maior quantidade, com mais diversidade no prato, com mais diversidade de nutrientes, porque é um momento que a gente tem mais poder digestivo, mais fogo digestivo acontecendo na nossa digestão. Então a gente tem mais produção de enzimas, mais produção de suco gástrico, de bile, de tudo que a gente precisa para fazer uma boa digestão. E já à noite, quando a melatonina começa a ser produzida, aí a gente tem menos poder digestivo, porque o nosso corpo entende que não é momento mais a gente se alimentar, é momento da gente se recolher e descansar para que ele possa fazer todo o metabolismo noturno. Então, é um momento que a gente deveria comer menos, né, em menor quantidade, coisas de muito fácil digestão, para que a gente deixe que o corpo trabalhe como ele tem que trabalhar durante a noite.
E aí, quando a gente não respeita isso novamente, quando a gente faz, né, refeições completamente fora de horário, de repente a pessoa que vai almoçar 4 ou 5 horas da tarde, faz o almoço-janta praticamente, né, e aí janta, come algum lanche, alguma coisa 9, 10 horas da noite, essa pessoa tá completamente errada dentro do ciclo circadiano. Essa pessoa tá colocando um alimento, né, uma grande quantidade de alimento no momento em que já não tem um poder digestivo muito grande. E isso vai acarretar problemas digestivos, vai acarretar problemas na digestão, problemas de absorção de nutrientes, problemas de metabolização, porque o nosso maior metabolismo acontece durante a noite. Se você tem coisa para digerir, se você come e vai dormir, você não consegue fazer o teu metabolismo noturno corretamente, então você não consegue fazer a limpeza, a renovação celular, a criação de novos tecidos, regulação hormonal, tudo isso acaba ficando difícil de acontecer. E até a melatonina, ela fica difícil de ser produzida se o corpo, né, tá tendo que fazer algum trabalho muito pesado, como um trabalho de digestão na hora de você dormir. Por que isso é tão problemático? A melatonina, gente, ela é extremamente importante para que a gente consiga fazer esse metabolismo noturno. Por quê? O cortisol, ele tá ligado ao elemento fogo, tá? Então, quando a gente tem maior cortisol no nosso organismo durante o dia, quando a gente tem mais fogo, elemento fogo percorrendo o nosso corpo de modo geral. Então, nos deixa mais ativos, um corpo mais quente, mais pronto para a luta, para o trabalho, para a correria, né? Quando a gente está produzindo melatonina, é o inverso, porque a melatonina está ligada ao elemento terra. Terra é fria, traz frieza, então ela está muito ligada com o que a gente chama no Ayurveda, por exemplo, de dosha kapha, que é a ligação ali da terra com a água. Portanto, é um momento em que a gente precisa realmente desse recolhimento, desse descanso. Por isso que a melatonina, ela resfria o corpo. Então, o cortisol, né, esquenta e a melatonina resfria o corpo. E esse resfriamento do organismo é que permite o metabolismo correto. Por quê? Fígado. Nosso fígado, claro que tem outros órgãos envolvidos, tem fígado, pâncreas, bile, né? A gente tem rins, né? Todos os órgãos que fazem a filtragem do nosso sangue, tá? Que são de extrema importância, mas o fígado é ali a estrelinha, é o principal. E esse fígado, gente, ele precisa necessariamente que o nosso corpo esteja resfriado para que ele consiga trabalhar perfeitamente. Por isso que, inclusive, quando a gente vai fazer algum tratamento para fígado, a gente usa plantas que são amargas e que têm essa potência de resfriamento do organismo. Porque a gente precisa resfriar o organismo para ajudar o fígado a trabalhar. Então, se você come antes de dormir, muito perto da hora de dormir, o teu corpo, o que acontece? Ele começa todo o processo digestivo. O processo digestivo é o quê? Um processo quente, um processo que tem fogo. A gente tem enzimas digestivas, bile, ácidos digestivos, como eu falei, então é tudo muito quente. E aí a gente então fica com o corpo mais quente. E aí se esse corpo tá mais quente, o teu fígado não consegue trabalhar perfeitamente. E ele é de extrema importância para fazer a tua limpeza do teu sangue, do teu corpo, do teu organismo todas as noites. Então, de novo, é muito importante sim respeitar o ciclo circadiano, respeitar os horários, para que você tenha uma boa saúde, uma boa digestão, um bom funcionamento do teu organismo, um bom metabolismo. Então não tem como fugir muito disso. Ah, Yara, mas tem pessoas que são mais noturnas, pessoas que são mais diurnas. São pessoas, né? A pessoa que é mais noturna, o que a gente entende? Muito provavelmente essa pessoa está com o ciclo circadiano quebrado. Tem muita discussão a respeito sobre isso. A ciência moderna às vezes traz, né? Às vezes não, né? Já trouxe algumas informações a respeito de que existem diferenças, né? De metabolização de cada pessoa. E tem pessoas que realmente têm os horários um pouco diferentes, né? De transformação e de liberação de hormônios e tal. Mas isso não é algo, né? Muito certo, digamos assim, que eu saiba, pelo menos pelas minhas pesquisas, né, não é algo 100%, e o que acontece são poucas pessoas que têm isso. Isso que a gente tem que entender, não são todas. E você não sabe se você é essa pessoa ou não, sabe? Na real, porque a grande maioria funciona melhor à noite do que durante o dia porque está acostumada a isso. É costume. Não é que essa pessoa realmente é a pessoa que tem a metabolização diferente. Então, eu acho muito mais saudável que a gente tente respeitar o ciclo circadiano ao máximo para que a gente, né, a grande maioria das pessoas, elas vão se beneficiar disso. Então, provavelmente você vai se beneficiar também. Então, eu gosto de pensar que se você pode trabalhar os teus horários de uma forma que você consiga dormir
né, ali, vamos supor, 9, 10 horas da noite e acorde ali entre 5 e 6 horas da manhã, dependendo do horário que o sol nasce na onde você está, como eu falei, né, sempre respeitando ali o momento de nascer do sol e acordar um pouquinho antes para pregar esse Brahma Muhurta, que o Ayurveda diz que é tão importante pra gente conseguir fazer certas atividades e realmente, né, acordar já com essa energia mais de equilíbrio. Vocês estão pegando aí? Espero que vocês estejam entendendo. E aí, por último, uma coisa que eu quero falar pra vocês também é muito importante que a gente pense em ter rotinas de horário. O corpo, ele se beneficia de rotinas. Então, é importante que você respeite os horários, né, de ir dormir e de ir acordar sempre. Mesmo sendo final de semana, que é algo que muitas pessoas fazem. Então, acordam 5 horas da manhã porque são obrigadas, porque tem que ir trabalhar todos os dias. E aí, chega no final de semana e quer recuperar um sono, enfim, quer aproveitar e dormir até mais tarde. E aí, desregula todo o teu ciclo, toda a tua rotina que você criou, né, que o teu cérebro criou durante toda a semana e você quebra no final de semana. Aí o teu cérebro dá aquele chute, ele fala, opa, pera, não tinha que produzir melatonina agora? Não tinha que estar produzindo cortisol? Mas pera, tem luz. Ou pera, tá escuro, como que eu vou produzir cortisol no escuro? Entende? Então ele não consegue criar a rotina, né, porque ele quebrou. Aí no domingo você acorda tarde de novo, aí ele acha que a rotina vai ser essa, aí segunda-feira você vai acordar às 5 da manhã. Aí ele fala, caramba, onde eu estou? Mais ou menos isso, pensa. Então, por que muitas pessoas odeiam segunda-feira? Muitas pessoas acordam acabadas na segunda-feira por causa disso. Porque quebra a rotina. E aí o corpo não sabe que horas que ele tem que produzir cortisol, que horas que ele tem que produzir melatonina. Ele fica perdido. O nosso corpo se beneficia de rotinas. Todos nós nos beneficiamos de rotinas, tá? Então, é muito importante que você crie essas rotinas, que você respeite. E aí pensa uma coisa que eu gosto de sempre falar. Que tem gente que fala, nossa, mas eu vou ter que acordar cedo no final de semana, né? Poxa, o horário que eu tenho pra dormir. Gente, a gente tá vivendo, a gente tá aqui pra viver, né? Você não vive só pra trabalhar, pelo amor de Deus. Você precisa aproveitar a tua vida. E aí pensa que durante a semana você geralmente tem pouco tempo pra aproveitar realmente. Eu sou a favor de sempre fazer no dia alguma coisa que a gente goste, nem que seja por meia hora. Isso é uma coisa que eu obrigo as minhas pacientes a fazerem, eu acho isso de extrema importância. Mas a gente sabe que durante a semana geralmente a gente tem menos tempo pra isso, né? Tem pessoas que têm mais flexibilidade de horário, mas a grande maioria tá na correria e não consegue, né? Fazer coisas para si, que goste, que se sinta bem, né? Tem um hobby, por exemplo. Não consegue fazer durante a semana. Aí chega no final de semana, a pessoa vai ficar dormindo até 10 horas da manhã? Não! Acorda as mesmas 5 horas da manhã que você acorda durante a semana, só que daí acorda feliz, acorda pensando, poxa, eu não tô acordando às 5 horas da manhã pra trabalhar, eu tô acordando às 5 horas da manhã pra aproveitar o meu dia, pra fazer algo que eu gosto, pra encher o meu dia de coisas maravilhosas. Acorda, faz um café da manhã tranquilo, gostoso, passa mais tempo na cozinha, se você gosta de cozinhar, se você não gosta, tudo bem, não precisa, ou vai tomar um café da manhã fora, por exemplo, faz uma academia de repente de manhã e aí depois vai tomar um café da manhã. Eu adoro fazer isso. De repente, eu gosto, por exemplo, de no sábado acordar cedo, fazer o café da manhã e sentar pra ver uma série com meu marido. E aí a gente fica tomando café da manhã, assistindo 1, 2 episódios de alguma série. É uma delícia isso. Então, assim, eu acordo cedo, mas eu acordo cedo pra fazer alguma coisa que eu quero, pra aproveitar o meu dia. E aí eu mantenho a minha rotina. E chega domingo, eu durmo no mesmo horário. Chega segunda-feira, eu acordo no mesmo horário sem problema nenhum. E aí, ao contrário de muitas pessoas, eu amo segundas-feiras. Pra mim não é um problema segunda-feira, pelo contrário. Segunda é o dia que eu tenho a oportunidade de começar de novo. De fazer uma coisa nova. Porra, é uma nova semana. Desculpa pelo palavrão. É uma nova semana. Então, eu acho muito interessante você tentar trazer isso pra sua vida. Trazer esse pensamento de vou acordar sim cedo no final de semana, mas é pra fazer algo pra mim, é pra aproveitar o meu dia, pro meu dia render mais pra mim. Não render mais de atividade de trabalho, mas pra mim, né? Então, tenta ter esse pensamento, cria a sua rotina. Lembra que mais importante do que Brahma Muhurta é você acordar, né, dormir e acordar num período de tempo em que você durma pelo menos 7 horas, né, de 7 a 8 horas. 8 horas é a melhor dos mundos para a grande maioria das pessoas. Eu tenho percebido que eu tô precisando de 8 horas e tô dormindo 7 geralmente, porque é mais ou menos o horário que eu consigo, não tem muito jeito, né? Tô com bastante trabalho, então não tô conseguindo organizar de uma forma que eu durma 8, tô dormindo 7. Porém, todavia, contudo, entretanto, eu mantenho a minha rotina 7 horas religiosamente todos os dias. Então, isso é muito importante.
No meu caso, eu consigo acordar em Brahma Muhurta, porque eu vou deitar 9h30 da noite, eu já estou na cama. Mas, se pra você isso não é uma realidade, esquece Brahma Muhurta, mas foca em dormir bem, dormir uma noite inteira e dormir de 7 a 8 horas. Isso é mais importante. Mas lembrando que sim, se você conseguir respeitar o ciclo circadiano, ali o momento de sol nasceu, estou acordada, sol se pôs, né, à noite a lua tá lá bonitona, é hora de dormir. Não fica trocando o dia pela noite, a menos que você tenha uma profissão que isso não seja possível, mas se você puder, não troque o dia pela noite. Se organize para que você viva conforme o ciclo circadiano, porque sim, a natureza é muito inteligente e se ela definiu assim, é porque ela sabe o que é melhor pra gente. Muito obrigada por assistir esse podcast. Manda ele para outras pessoas que você acha que possam se beneficiar desse conteúdo. Manda para aquela amiga que adora ficar dormindo até tarde no final de semana, trocar o dia pela noite, que eu tenho certeza que ela vai aproveitar esse conteúdo e talvez melhorar um pouquinho os hábitos de sono dela a partir desse conhecimento. E no próximo episódio eu vou te contar um pouquinho sobre quais são as estratégias que a gente pode fazer para reduzir os danos caso a gente não consiga dormir nos horários mais adequados. Então, as pessoas que, de repente, trocam o dia pela noite por uma questão realmente de trabalho, por exemplo, médicos que têm que fazer plantão, né, ou pessoas que trabalham de forma noturna. Então, para essas pessoas, é muito importante que a gente também pense em redução de danos, porque todo mundo merece ter a maior saúde que puder dentro das suas possibilidades. Te vejo lá!